Se você está planejando vir para os Estados Unidos para morar, você precisa se planejar bem financeiramente e nesse vídeo eu te conto o porquê. Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho um pouco da minha vida aqui morando nos Estados Unidos e compartilho também coisas importantes que eu tenho aprendido com a vida. E no vídeo de hoje eu venho trazer um assunto super importante, que é nada mais nada menos que money. Muitas pessoas têm a falsa impressão de que o fato de a gente conseguir acessar produtos de boa qualidade com um custo-benefício muito mais em conta do que no Brasil, faz com que o custo de vida aqui também seja super barato, quando na verdade não é bem assim não. E hoje eu venho exemplificar o porquê disso. Mas antes de eu te contar, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre como é a rotina de uma brasileira morando aqui nos Estados Unidos, não deixe de se inscrever aqui no canal e assistir os meus outros vídeos que eu já postei aqui. Além disso, deixe seu like e compartilhe com seu amigo ou amiga que também vai gostar desse tipo de conteúdo. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu separei aqui nesse vídeo as minhas principais despesas, as despesas mais básicas. O estado onde eu moro é relativamente barato se comparado a Nova York, a Califórnia, que são estados mais caros e têm, por consequente, um estilo de vida bem mais caro. Então, se você pensa em ir especificamente para esses estados, eu recomendo que você assista em vídeos de pessoas falando sobre o custo de vida especificamente desses estados. Mas eu vim aqui trazer um panorama geral para que você tenha uma noção de como que é, mais ou menos, em questão de custo de vida aqui nos Estados Unidos. E eu já adianto que eu deixei a despesa mais pesada para o final do vídeo. Então, não deixe de assistir até o final para que você entenda o panorama geral e ainda se prepare para o que vai mais tirar dinheiro do seu bolso. Começamos então pelo número 1. Supermercado. Nós gastamos em média 150 a 200 dólares por semana com o supermercado, o que gira em torno dos 600 a 1.000 dólares por mês para duas pessoas. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas nós aqui gostamos de nos alimentar bem, então a gente investe muito em fruta, verdura e especialmente em carnes com baixo teor de gordura. Sim, gente, aqui você consegue escolher o teor de gordura da sua carne moída. Eu acho sensacional. E claro, né, se você escolhe um teor de gordura mais baixo, o preço é mais alto, então fica mais caro. Número 2, água e luz. A água vem junto com as despesas do aluguel e gira em torno dos 50 dólares por mês. Já a luz é uma companhia separada e a gente paga em torno de 200 dólares, considerando que eu trabalho em casa, então eu fico basicamente o dia inteiro com a luz acesa. Ambas as contas nós pagamos por mês. Número 3, internet. A internet varia muito aqui, já que existem diversas companhias que fornecem esse tipo de serviço. E dentro dessas companhias existem diversos planos que você pode escolher, como é aí no Brasil também. Então vai variar muito do que você escolher. A nossa companhia, né, a companhia que a gente escolheu para ter internet aqui de casa, é a Xfinity. Como eu trabalho de casa e eu trabalho com a internet, eu preciso de ter uma internet boa para poder fazer upload de vídeo, para poder enviar arquivos pesados, rodar programas pesados também online. Então eu preciso de um programa de internet que vai me atender e por isso a gente paga um pouco mais caro. E o nosso plano de internet é de 1.000 megabytes de download speed por 158 dólares. E isso também a gente paga por mês. Mas assim, se você vai só precisar de internet para coisas básicas, como navegar pela internet e só usar mesmo para o seu dia a dia, eu acho que você pode escolher um plano menor que também vai te atender super bem e você vai conseguir economizar nesse tópico. Agora falando de despesas com carro. E aqui eu abro um grande parênteses, porque se você for escolher uma cidade como, por exemplo, Nova York, que tem um sistema de transporte público excepcional, não sei se compensa muito você comprar carro, então você já pode pular essa parte. Agora, se você, como eu, vai para uma cidade onde o transporte público não é tão abrangente, no caso aqui a gente só tem algumas pouquíssimas linhas de ônibus, se você não tem um carro, você não consegue se locomover muito bem aqui, especialmente considerando que você precisa de fazer compras e coisas do tipo, porque as coisas são muito distantes umas das outras na cidade onde eu moro. É bom você colocar isso na sua lista de despesas, porque é uma coisa que você vai precisar utilizar muito. Começamos então com o número 4 da lista, né? Mas o primeiro na seção de carros, que é a gasolina. Isso também depende de vários fatores. O carro que a gente tem hoje, ele é relativamente econômico. E hoje em dia, como eu trabalho de casa, eu não preciso muito dele no dia a dia. Eu preciso mais pra gente poder sair, pra gente poder comer alguma coisa, resolver algum problema na rua, fazer as compras da semana. Então a gente gasta em torno de 10 dólares
por semana. E isso a gente consegue meio tanque e aí consegue fazer tudo que a gente precisa de fazer. Mas, quando eu trabalhava fora de casa e precisava rodar muito com o carro pra poder trabalhar, eu gastava um tanque por semana e isso girava em torno de 50 a 60 dólares dependendo do preço da gasolina. Número 5, seguro de carro. Aqui nos Estados Unidos você não pode rodar na rua sem o seguro de carro. É sério, gente, eles levam isso muito mais a sério do que ter a carteira, por exemplo. Então você precisa de um seguro, independente se ele vai só te proteger ou se ele vai proteger só terceiros. Enfim, independente do que o seu plano vai cobrir, você precisa de estar com um seguro e é obrigatório. Nós temos um carro e uma van, então nós pagamos em torno de 4 mil dólares por ano, que dá em torno de uns 334 dólares por mês. Número 6, documento do carro. Aqui você precisa pagar uma taxa anual muito parecida com o IPVA aí do Brasil, e nós pagamos em torno de 300 a 400 dólares por ano para ter esse documento para os 2 veículos. Agora, fechando parênteses do carro e dando seguimento à nossa lista, vamos para o número 7, que são os impostos. Essa parte vale até um vídeo separado, porque olha, é muito complexo e é algo que pode variar muito, muito mesmo de pessoa para pessoa. Mas tenha em mente que aqui o imposto, especialmente para as pessoas que não são cidadãs americanas, é bem salgadinho, tá? É bom você pesquisar um pouco sobre como funcionam os impostos aqui, mas só para você entender mais ou menos como funciona, assim, bem basicão mesmo, eles variam de 10% a 37%, isso o imposto federal, e somado a esse percentual de imposto que vai ser decidido no caso a caso, ainda tem o percentual do estado, que no meu caso aqui, no estado da Carolina do Sul, que é onde eu moro, são 6%. Então, além desse imposto federal que eu tenho que pagar, eu ainda tenho esse 6% de acréscimo no meu imposto. E você paga anualmente também, assim como no Brasil. Agora, a parte mais cara, que na minha opinião é a parte mais chata e a parte que mais pesa em toda a sua despesa, que é nada mais nada menos do que o aluguel. Gente, o aluguel aqui costuma ser bem caro, nada barato. E isso eu sei que é uma coisa dos Estados Unidos inteiro, não é só no estado onde eu moro. Na verdade, o estado onde eu moro é até em conta se comparado, por exemplo, a Nova York ou Califórnia. Como vocês podem ver na grande maioria dos meus vlogs, aonde a gente vai pro centro da cidade, pra downtown, eu moro um pouco afastada do centro. São cerca de 30 a 40 minutos pra chegar lá. E aqui, eu pago em um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, cerca de 1.650 dólares por mês. E eu digo cerca porque vai depender muito das outras taxas que estão inclusas. Tem taxa de manutenção, tem a própria taxa da água que eu mencionei aqui no início do vídeo. Então varia muito de mês a mês, não passa de 1.700, mas vamos considerar essa média de 1.650 dólares, que é o que eu pago aqui por mês. Bom, esses são os gastos básicos que você precisa considerar se você tem a intenção de vir morar nos Estados Unidos. É bom que você faça uma pesquisa mais ou menos para vir mais preparado mesmo e saber se a oportunidade de trabalho que você vai ter aqui ou se o que você tá procurando vai atender ao estilo de vida que você vai ter. Então vamos calcular o total agora, né, disso daí. Sem contar as saídas e sem contar os impostos também, o nosso gasto mensal gira em torno de 3 mil dólares para 2 pessoas, cerca de 765 por semana e cerca de 1.500 por pessoa por mês. Mas é claro que existem várias formas de economizar nisso daí. Você pode escolher um plano de internet mais em conta. Você também pode escolher alugar um apartamento de 1 quarto ou até mesmo um estúdio que vai sair mais em conta pra você. Ou até mesmo coisa que muita gente faz quando vem pros Estados Unidos de primeira é alugar um quarto e que tem muita oferta aqui também. Acho que pra todo lugar que você for aqui nos Estados Unidos isso é muito comum, de alugar só um quarto. E você economiza uma nota nessa questão. Como eu disse, o aluguel é a parte mais pesada de todos os gastos básicos que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Então vale a pena pesquisar bem para poder economizar nessa parte. Enfim, existem diversas formas de economizar no dia a dia aqui nos Estados Unidos, mas esse é assunto para outro vídeo. Então esse foi o meu vídeo trazendo para vocês um pouco mais sobre os nossos gastos mensais para 2 pessoas em 2024 morando aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E se você quer saber um pouco mais sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos, não deixe de assistir os meus outros vídeos, onde eu conto mais sobre a minha rotina morando aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!